A educação é uma conquista da criança, pois já nascemos com a capacidade de ensinar a nós mesmos se nos forem dadas as condições necessárias. Maria Montessori, médica, psiquiatra e educadora, nascida em Chiaravalle, na Itália, em 1870. Maria Montessori pertence a um grupo de educadores que pensaram a educação, colocaram suas ideias em prática e conseguiram mudar o ensino para milhares de pessoas no mundo. Maria Montessori foi uma pessoa bastante precursora nas questões educacionais. Ela tinha um respeito profundo à criança e entendia que as coisas tinham que partir da criança e não ser imposta pelos adultos. Maria Montessori pensava a educação como a única forma de ajudar a humanidade a ser melhor, onde ela observou que as crianças não têm preconceitos. E se as crianças tivessem a oportunidade de desenvolver o potencial, acreditando na paz, acreditando que eram capazes de transformar, as crianças poderiam trazer um mundo melhor. Montessori inicia sua formação pela área da saúde em 1890, quando ingressa na Universidade de Roma, enfrentando muitos preconceitos. Montessori começou a vida profissional, pedagógica, vamos dizer assim, ainda médica. E ela se formou médica, ela foi a primeira médica italiana, a primeira mulher a conseguir cursar a faculdade de medicina na Itália. Mas ela não podia ter clínica particular, então ela ficou de assistente no hospital psiquiátrico público. E ela tinha lá suas tarefas e um dia ela passou num determinado corredor e viu uma pessoa, uma senhora, dando comida para umas crianças que na época se chamava de idiota, né? Idiota, retardado. Mas o que chamou a atenção para ela foi a expressão dessa pessoa que deu a comida, uma expressão assim de rejeição, de ojeriza. Aí ela parou e perguntou, mas por que você está com essa cara, por que está com essa atitude com essas crianças? Aí ela disse, mas olha aí o jeito deles, parecem uns bichos, parecem uns animais se atirando em cima das migalhas. Em vez de comer o pão, se atiram em cima e começam a fazer assim com as mãos. Maria Montessori não se conforma com aquele acontecimento. Autorizada pela direção do hospital, passa a desenvolver trabalhos com as crianças. Em 1899, durante um congresso em Turim, defende a tese de que essas crianças precisavam muito mais de um bom método pedagógico do que da medicina. Porque na época não se acreditava que a assim chamada idiotia tivesse alguma remissão, alguma cura, algum trabalho, nem médico, nem pedagógico. No ano de 1900, o professor Guido Baccelli fundou o Instituto Ortofrênico de Roma, tendo Montessori e Giuseppe Montesano como diretores. A instituição servia como internato a crianças com necessidades especiais e especialização a profissionais que buscavam trabalhar na área. Ela começou a pesquisar sobre possibilidades de ajuda que ela poderia levar para essas crianças para que elas pudessem aprimorar-se em determinados aspectos. Como uma criança poderia refinar a sua audição? Que tipo de material eu posso usar? Um material de educação do sentido auditivo? Um material de educação do sentido visual? Um material onde eu vou refinar a percepção de dimensões? E ao fim de 2 anos eles estavam lendo. E ela resolveu aplicar nessas crianças o teste de primeira série de leitura das escolas públicas. E as crianças passaram, foram aprovadas. E aquilo foi assim um auê geral na Europa, não só na Itália como na Europa. E ela então começou a se perguntar, se eu conseguir ajudar essas crianças a terem uma comprovada superação, como será se eu oferecer as mesmas oportunidades às crianças que não são consideradas incapazes? A primeira oportunidade de aplicar suas descobertas em crianças que não exigiam cuidados especiais foi através de um projeto social italiano em 1907. Havia um projeto em Roma de habitação social, um instituto lá de construção de engenheiros, para fazer blocos, né, para
baixa renda. E foram feitos e os pais trabalhavam o dia inteiro, as crianças ficavam lá jogadas, sem nada, e vandalizavam os prédios. E ela teve, então, um convite do Instituto do Bem-Estar de Roma, Bem-Estar Comum, e abriu a primeira casa dei Bambini, que foi na Vila de São Lourenço, que era uma vila operária. Eles cederam um espaço e ela organizou um espaço onde ela disponibilizou para as crianças e deu a elas liberdade para agir nas coisas que estavam preparadas para elas, e os resultados começaram a surpreender as pessoas. A Casa dei Bambini, ou Casa das Crianças, começa com 60 alunos. Com poucos recursos, Montessori não pôde comprar materiais pedagógicos. Utilizou o que tinha: balança, vassoura, mangueira, objetos da vida cotidiana. Mandou fazer mesas e cadeiras pequenas para a criança manusear os objetos com mais facilidade. Então ela trouxe para a sala tudo que criança gosta de trabalhar, de pegar para brincar em casa. E essas brincadeiras que compõem o trabalho da vida prática, elas vão fazer com que a criança vá refinando toda a motricidade. E nessa casa da criança, a primeira coisa que ela fez foi acolher as crianças, dar a elas a oportunidade de agir a sua própria educação. Imagina 1907 como viviam as crianças. Ela então tirou as portas dos armários e as crianças decidiam o que usariam, como usariam. Os adultos, eles estavam ali naqueles ambientes para colocar as crianças em relação com os objetos, ensinar as coisas da cultura, demonstravam o uso dos objetos. E o que aconteceu? As crianças começaram a trabalhar, a aprender, e ali ela vai descobrindo esses princípios que depois se tornam os princípios, né, do sistema dela. Maria Montessori defende o aprendizado através da percepção do cotidiano. Ações simples da vida têm para a educadora uma importância pedagógica fundamental. Maria Montessori agrega aos materiais da vida prática outros recursos que auxiliam no desenvolvimento das crianças. O material dourado, que é usado na matemática, é usado de uma forma muito intensa, inclusive em escolas que não são montessorianas, porque os blocos, esse material dourado permite que a criança discuta a questão do número, a questão da área. Cada cubinho pequenininho representa uma unidade, que juntas formam uma barrinha do 10. Que juntas formam uma placa do 100, que juntas formam um cubo do 1000. E a criança, então, vai construindo a noção de hierarquia e percebendo a variação da quantidade. A reunião de todas as percepções de Montessori está no seu livro, O Método da Pedagogia Científica, publicado em 1909. Ao ganhar uma edição em inglês 3 anos depois, o título da obra muda para O Método Montessori. E na pedagogia científica, ela mostra a importância dos estudos de laboratório, que eram muito pouco presentes nas áreas humanas. E ela trabalha toda a questão do desenvolvimento da criança a partir de trabalhos com os estudantes em laboratório. Procurando medir peso, altura, calcular a relação disso com o desenvolvimento da criança. Só posteriormente é que ela começou a produção de material baseada nessa posição de que a questão do ensino deve ser o mais científica possível e que ela produziu esses materiais cientificamente para aguçar a curiosidade da criança e a manipulação da criança. O método Montessori pode ser dividido em 3 blocos: a individualidade, possibilitando que o aluno se encontre no mundo; a liberdade, quando esse aluno toma consciência de si mesmo e do seu papel no dia a dia; e a atividade, quando realiza algum trabalho que lhe dê verdadeira felicidade e paz. É muito importante você ver alguém como Montessori colocando o sensório, o sensorial, o sensitivo, a sensibilidade como um dos seus princípios pedagógicos. Fala-se muito, né, na comparação entre Piaget e Montessori. Eu acho que o que aproxima Piaget e Montessori? Ambos vêm da biologia, né? O
Piaget como biólogo mesmo, a Montessori como médica, mas com uma formação muito forte em biologia. Aí vem essa coisa da pesquisa, da observação, de deixar o organismo atuar, interagir com o meio e dali tirar as conclusões. Piaget dialoga com a criança buscando a gênese do seu pensamento. Montessori permitia que a criança explicitasse o que estava pensando e sentindo na manipulação dos objetos. Então, ela era uma grande observadora do comportamento da criança. Na sala de aula de uma escola montessoriana, o professor não tem um lugar fixo à frente dos alunos. O espaço possui diversos materiais, todos à disposição. Então tá ali, tem a vida prática, o sensorial, a linguagem, a matemática, a ciência, a geografia, a astronomia, tudo tá ali. Cada um se dirige para aquilo, o tema que ele quer. Os materiais ensinam, ela aprende do material e se autocorrige, porque todos os materiais montessorianos, eles têm a parte da autocorreção. A criança vai, se deu errado, ela vê que ela tem que voltar. Não precisa a professora chegar e dizer, ai, fulano, tu erraste. Porque é automático, ela vê que errou, ela volta e para acertar. A liberdade de escolha das atividades pelo aluno caracteriza um dos princípios mais polêmicos da proposta montessoriana. O método Montessori é considerado individualista por alguns críticos, porque eu acho que eles não conhecem o método, nem essa ideia de Montessori, que é, para mim, a ideia fundamental, no sentido de estar trabalhando para a humanidade. Então, se tem como finalidade desenvolver o potencial humano para que a humanidade seja uma humanidade melhor, não pode ser individualista. A Montessori, ela foi bastante arrojada em sua época, mas nós podemos entender que hoje muitas das coisas que ela coloca são superadas. E o isolamento da criança, a não relação com as outras, é um fator bastante grave quando se pensa na aprendizagem. Eu tenho atividades na sala onde a criança vai aprender a se disciplinar, a desenvolver a autodisciplina, que embora se tenha uma ideia errônea, é uma escola onde a autodisciplina é um requisito muito importante. Só tem liberdade quem tem disciplina. Elas podem trabalhar em grupo, de 2, de 3, de 4, podem trabalhar. Quando cansam de trabalhar sozinho, se associam. Quando cansam de trabalhar com o outro, vão trabalhar um pouquinho sozinho. É muito comum a gente ouvir dizer que uma escola Montessori é um lugar de liberdade. É um lugar de liberdade porque tudo foi preparado para acolher a criança que está crescendo. Para que ela possa ter oportunidade de exercitar sua motricidade, de descobrir coisas, de conviver. Alguém agora trabalhou com matemática meia hora. Vai lá, coloca de volta na prateleira o material, aí vai desenhar, por exemplo, vai pintar. Sai da pintura, vai para a linguagem, no seu tempo. E só tem um exemplar de cada material. Então, as crianças aprendem que tem que esperar a sua vez, que tem que colocar o material de volta no lugar. Porque eles podem usar o material 50 vezes, ninguém vai impedir. Ninguém vai dizer que eles estão repetindo o mesmo material, porque entendem que essa perseverança é que leva ao refinamento. Já nos primeiros anos de vida, a criança é sensível às informações desse ambiente preparado. É o que Montessori chama de mente absorvente. E ela observa que essas classes são organizadas de acordo com as capacidades que as crianças têm prontas para serem desenvolvidas em determinados espaços da vida, que é o que ela chama de períodos sensíveis. Então, de 0 a 3 anos, as crianças têm uma determinada característica. Então, é nesse período que elas desenvolvem a marcha e a fala. Então, o ambiente tem que estar voltado para essas habilidades. Aqui nós dividimos 4 meses a 17 meses, 18 meses a 36 meses. Depois, 3 a 6, depois 6 a 9, depois 9 a 12. Na sala de 0 a 3, a gente usa um tapete, ainda sem limitar o espaço do trabalho, porque eles não têm ainda a construção desse limite de espaço de trabalho.
Então é um tatame que cobre o espaço da sala todo. Os maiores, eles já começam a usar o tapete. Qual é o significado do tapete no trabalho Montessori? É meu espaço de trabalho e ele precisa ser respeitado. Ele é como se fosse uma mesa grande. Então ali na minha mesa de trabalho, o amigo que transita evita pisar. Se ele vai sentar fora daquele espaço. Maria Montessori, ao colocar a criança no centro da sua preocupação educativa, coloca o professor muito mais como observador. E na expressão também de Rousseau e de outros que recuperaram esse posicionamento da criança, o professor aprende o silêncio. O professor aprende a ouvir a criança. Não sou eu que diz o que a criança vai fazer. Eu até posso ponderar com ela o que ela precisa fazer. Mas eu não determino. A escolha é sempre dela. Porque o maior exercício que se faz numa escola Montessori é o exercício de escolha. Para poder ser um adulto que sabe escolher bem. Montessori falava, ajude-me a agir por mim mesmo. Nós dizemos, o que ela queria era ajuda à vida. Então, ela dizia que os adultos, e principalmente a professora, eles eram os cientistas que ajudavam a experiência da vida a ser uma excelente experiência. A Maria Montessori teve uma preocupação muito grande com a formação do professor. Incomodava muito a Montessori quando ela observava as aulas e ela percebia que a compreensão do professor não foi suficiente para que suas atitudes respeitassem os princípios de sua proposta educacional. Ele precisa conhecer cada elemento da cultura que ele leva para dentro da sala de aula e qual é a forma que ele vai demonstrar para a criança a utilização desse objeto, vamos dizer assim. Para que ele possa fazer isso, ele tem que ser um grande conhecedor da criança. Ele tem que conhecer as etapas do desenvolvimento infantil. Maria Montessori passa a divulgar suas ideias pelo mundo. Em 1915, nos Estados Unidos, cria o Fundo Promocional Nacional Montessoriano. No ano seguinte, em Barcelona, na Espanha, seu método chega às escolas públicas. Em 1917, desenvolve trabalho na Columbia University, em Nova York, e funda a Sociedade Montessoriana na Holanda, que passa a ser o centro de desenvolvimento do método. Historiadores mostram que o século em que ela está presente, antes dela mesma e logo quando ela inicia, é um século da criança. E Maria Montessori pensava a educação centrada, voltada para a criança. E esse foi a sua grande marca na história dos pensadores e educadores ocidentais. Estabelecendo uma cooperação com o governo italiano, em 1924, Maria Montessori recebe apoio ao seu método de ensino. 5 anos depois, funda a Associação Montessori Internacional. Eu acho que a ideia que estava presente nela era a expansão do método e era encontrar um meio de divulgar o método, de fazer com que, através do governo instituído, houvesse uma adequação do método. Do meu ponto de vista, não era porque ela tivesse um pensamento fascista, mas porque ela queria socializar a educação para todos. Nesse sentido, ela também se preocupava com a criança despossuída, a Casa das Crianças, Casa dei Bambini, era sempre uma iniciativa voltada a crianças despossuídas. Em 1934, Montessori desfaz a parceria com o governo italiano. É contrária à utilização de crianças como soldados na Segunda Guerra Mundial. A educadora deixa a Itália e vai viver na Holanda, acompanhando a expansão do seu trabalho pelo mundo. O fato de ter retirado, de ter saído do projeto de Mussolini, eu acho que, inclusive quando ela notou que haveria uma deturpação, eu acho que isso é um bom sinal de que ela estava preocupada com os princípios realmente mais profícuos e mais libertários do seu método, claro, no contexto da sua época. Maria Montessori conta com um forte aliado, seu filho, Mário. Após a morte da educadora em 1952, ele dá continuidade à obra da mãe, garantindo longevidade ao método de ensino que dura mais de 100 anos.
Essa longevidade se explica, em primeiro lugar, pelos seguidores, por aqueles que deram conta da sua atividade. E, por outro lado, também, essa visão humana, esse apelo à criança e essa visão mais humana que ela tem, também eu acho que são resultados da sua longevidade. Hoje está muito ausente Montessori dos currículos de pedagogia, mas a fidelidade profunda que há entre os seus seguidores é que faz com que não se rompa. De acordo com a Organização Montessori do Brasil, o método está presente em 14 estados do país. Uma expansão que tem seus primeiros indícios no período da Escola Nova, em 1932. Seguindo a filosofia de superação de Maria Montessori, o município de Camaquã, no Rio Grande do Sul, localizado a 122 quilômetros da capital Porto Alegre, implantou o método montessoriano em toda a rede municipal de ensino. Nós temos uma linha pedagógica da educação infantil que é voltada para a teoria das inteligências múltiplas. E a metodologia de Maria Montessori contemplava o estímulo às inteligências. 7 escolas atendem 800 alunos. Os 150 profissionais envolvidos entre professores e coordenadores recebem treinamentos através da Secretaria Municipal de Educação e nas próprias escolas. E justamente um dos maiores desafios é se controlar para não interferir, para não querer fazer pela criança, para deixar que ela construa, que ela faça, que ela pegue o material. Às vezes a gente fica com medo, vai cair, vai quebrar, vai se machucar. Não, ele consegue. Se tu deixar ele fazer, ele consegue. Então essa foi a minha maior preocupação. Mas como é que eu vou ver a aprendizagem se eu for ser mero espectador, se eu vou ser apenas a orientadora e não a professora? Hoje, na educação, se procura mais uma avaliação por portfólio, que é uma avaliação onde você passa o perfil da criança. Você não encontra registro na obra de Montessori de como ela fazia as avaliações. E você só encontra registro numa obra chamada Educação para a Escola Alimentar, onde ela faz uma ficha de acompanhamento do desenvolvimento da criança. Eu acredito que o método tem ensinado muito para todos nós. Eu acredito que a tradição que o método deixou e os princípios do método são muito importantes para uma educação, sobretudo porque está focado na criança. Eu acho que é o respeito e o amor pela criança. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a regra de ouro dela. O amor pela criança, o respeito pela criança. Acho que se voltar à criança, a descoberta da criança, o fato dela entender que qualquer pessoa é educável, qualquer criança que tem uma deficiência merece respeito e é educável. Eu acho que hoje a sociedade busca no homem as características que a escola Montessori procura desenvolver com a criança. Ninguém tem iniciativa se não exercita. Se você fica sentado atrás de uma carteira e cumprindo tarefas que alguém determina para você, é muito difícil, quando você se torna adulto, você ter iniciativa. São crianças mais autônomas, né? São crianças que estão conseguindo se alfabetizar sem que seja de uma maneira forçada. E até hoje eu não vi crianças não adaptadas à metodologia montessoriana. Mas se eu chego num lugar e tenho uma atitude Montessori, querendo que as pessoas melhorem de vida e dentro do que eu posso, eu organizo um ambiente onde as pessoas possam dar esse salto de qualidade nas suas vidas, com certeza estou fazendo um trabalho Montessori. Eu não preciso de barras vermelhas e azuis, material dourado para fazer Montessori. Essencialmente, Montessori ajuda a vida. Ajuda a qualquer ser humano a melhorar de vida.